Judiciário, com a OAB, com as entidades de classe da Polícia Federal, com a Polícia Federal, né? Mas por N razões nós estamos dizendo que não vai ser possível fazer um debate que nós queremos fazer com uma qualificação, enfim, e na altura que o tema merece. Mas de qualquer maneira, eu acho que é interessante, Renato, hoje tu é uma referência no Brasil e tens a legitimidade como o grande capitão desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, nesses 10 anos, e também por não ser membro da Polícia Federal, nem de nenhuma entidade de classe voltada à Polícia Federal, tu teria até uma propriedade maior do que nós para fazer essa mediação. Nós poderíamos marcar, né, num momento oportuno, ainda esse ano, um debate, né, próprio para isso aí, com a presença, se possível, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, das entidades de classe, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da OAB, e do Ministério Público também, que são, em última análise, os atores, mesmo que de forma indireta, mas envolvidos. Mas é importante registrar aqui, já que viemos para esse fim, né, de que colegas, o Sobral, presidente da DPF, o Airã, presidente da Associação dos Papiloscopistas, o Morrison, presidente da Associação dos Peritos, o Flávio, vice-presidente da FENAPEF, e nós, entidade de classe, né, tivesse uma noção de que tem que haver um debate interno. Jogar um tema cabuloso como esse para dentro do Congresso Nacional, né, ia dar no que deu, que foi uma discussão quase que deselegante na mídia, né, vamos dizer assim, uma pequena porção dos servidores da Polícia Federal favoráveis à autonomia da Polícia Federal e uma porção grande dos policiais federais contrários à autonomia. Isso causa até, nós vemos algumas entrevistas lá no Rio Grande do Sul, enfim, e a imprensa fica até, pô, mas como é que vocês são da Polícia Federal e são contra a autonomia da Polícia Federal? Né? Vocês não querem ter melhores salários, não querem ter melhor condição de trabalho? Eles não. Justamente por nós estarmos dentro de um contexto que não é só a Polícia Federal, é um sistema de política criminal, é que nós temos que ser cientes de que, especialmente nesse momento de crise política que passa o país, nós vimos que não é momento para discutir autonomia nem da Polícia Federal, como não seria também momento para discutir autonomia de qualquer outra agência do Estado, que a Polícia Federal, quando cometer na oficina, ela não é melhor, nem maior e nem mais qualificada do que qualquer outra agência do Brasil. Seja a Receita Federal, seja a IBAMA, seja a Polícia Rodoviária Federal, enfim, nós temos as nossas atribuições, né? E não é pelo fato de nós estarmos na mídia, infelizmente, quase todo dia, em razão dos acontecidos, que nós temos que ter um tratamento diferenciado, né? Então, acho que tem que haver o debate, né? Os proponentes, os patrões, os patronos, melhor, da medida 412, que é, no caso, a DPF, vai ter que nos convencer de que a medida é boa e ela é oportuna. E aí, se nós nos convencermos, não, realmente não, ela é oportuna e é conveniente, por isso. Ou nós vamos dizer, não, ela não é oportuna e não é conveniente, por isso. Né? E aí, talvez a gente consiga fazer um encaminhamento, né? E aí, o Fórum Brasileiro hoje teria grande importância se conseguisse fazer essa mediação, porque a Polícia Federal, nós querendo ou não querendo, nós tomamos uma posição de protagonismo no cenário de segurança pública do Brasil e não temos como fugir disso, né? Os escândalos se sucedem e ao contrário do que as pessoas imaginam, os policiais federais não ficam contentes em bater às 6 horas da manhã na casa das pessoas para prender por N razões. Toda vez que uma equipe nossa sai para bater na casa de um político, de um agente público ou de um cidadão, eu mesmo, estou nativo, a gente vai quase que todo mês. A gente sai de casa triste, por mais uma vez vamos ter que ir lá prender gente que está fazendo mal feito, enfim, né? Mas é uma realidade, e dentro dessa realidade há esse conflito de autonomia ou não autonomia, né? A meu ver, 20 anos de polícia, eu tenho certeza, posso acelerar, de que nós temos autonomia para trabalhar. Eu nunca trabalhei em N delegacias, nunca presenciei qualquer tipo de ingerência, vamos ser sinceros, né? O Petrolão é a prova disso, né? E o governo atual, amanhã,
pode estar sendo o sujeito e objeto das nossas investigações, tal como foi o governo anterior. Então, eu entendo, e acho que uma boa parcela dos agentes federais, sobretudo, entende que nós já temos uma autonomia, sobretudo funcional, né? E os delegados de polícia, como os peritos, e o próprio agente que está lá fazendo o relatório, tem autonomia. Se o delegado decidir, não, eu vou adotar essa linha, duvida um promotor, um juiz, não vai fazer. Não, ele vai adotar e aquela linha é dele. O agente policial nosso sai para a rua e faz o relatório dele policial, o meu relatório é isso aqui. O delegado, mas não quer, não, o meu relatório é esse. Estou gostando ou não gostando, essa é a minha percepção sobre os fatos. Então, eu acho que é importante fazer esse debate, né? E fazer um encaminhamento, acho que a gente com a participação do fórum, que é um ente externo, né? Porque senão o meu argumento vai ser o do Airão vai ser o outro, o do Morrison vai ser outro, o do Sobral vai ser outro, o do diretor-geral é outro, e aí a gente não consegue evoluir, porque o objetivo é fazer com que a Polícia Federal, esse ente, que quanto hoje, talvez tu falasse hoje que o Ministério Público, que tem uma baita participação, com toda essa participação que ele tem no âmbito social, ele ainda não conseguiu adquirir a confiança total da sociedade. Mas me parece que a Polícia Federal está quase conseguindo atingir esse nível de credibilidade, né? Mas isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade, no sentido de que não sejamos aí levianos, né, e tolos achar que não, vamos ter autonomia, agora o orçamento policial, nós é que vamos eleger e que o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo não podem interferir. Acho que não é. Então, também saber nos localizar e saber que não, que nós somos mais um ente social, político, enfim, e que nesse sentido a gente tem que se comportar. Obrigado a todos. Nós voltamos agora a Porto Alegre e eu me senti quase uma obrigação de fazer esse registro, porque nós vemos em 4 diretores lá do Sindicato do Rio Grande do Sul e investimos, não digo gastamos, nós investimos em vir para cá, né? E eu acho que esse fórum aqui nos deixa mais leves, voltando para lá, sabendo que pode ter algum encaminhamento. Obrigado. Eu acho assim, importante a posição dos debates que estão sendo feitos desde ontem. E ontem mesmo, conversando com todos os moderadores, a gente ficou sentindo que esse debate não dá para encerrar agora. Não existe a menor possibilidade. E que sim, a gente está ajudando a construir o ambiente para que ele seja travado e a gente ainda tem focado naquilo que nos distancia, até com o receio do avanço da discussão nos levar a lugares indesejados. Evidentemente, se nós conseguimos transformar o debate e focar naquilo que nos aproxima, naquilo que tem condições de caminhar, a chance de ter um encaminhamento com sucesso é muito maior. Hoje nós estamos ainda radicalizando nas extremidades, até para com receio de ser atropelado pelo processo da discussão, até por uma decisão precipitada. Então, se a gente conseguir inverter e ter um debate propositivo, onde a gente consiga separar aquilo que tem condições de avançar e aquilo que realmente não tem condição de avançar, para poder dedicar o esforço no que tem condição de avançar, para a gente ter mais sucesso em conseguir esses avanços e novas realidades. Perfeito. E a ideia da gente fazer uma espécie de assembleia continuada, ou seja, a gente não termina por aqui, a gente degrava esse material, faz uma sistematização, passa, o fórum pode, no papel de facilitador, identificar pontos. E aí, a partir desses pontos, olha, a nosso ver, os pontos de aproximação parecem ser esses, vocês concordam? E aí a gente, acho que a dica de vamos explorar o que há de ponto comum, e aí os pontos, aí é o processo de negociação tradicional, né? Vamos deixar para o final as pendências e a gente vai ver onde tem consenso, e de repente muita coisa já dá para modernizar e avançar nesse processo, mas vai chegar uma hora que não adianta, são posições e são ilegítimas, não tem uma mais legítima que a outra, e a gente vai ter que eventualmente explicitar que são questões postas. Então, a divergência também, a gente não pode fugir da divergência, né? A gente fica no Brasil achando que vamos um dia chegar num consenso,
e não vai rolar. Mas acho muito importante que a gente... delinear a divergência e esgotar o debate até para poder tomar a decisão adequada. Agora, uma coisa que eu queria desafiar todos nós, não só vocês, nós mesmos. Esse é um processo que ou nós o travamos até mais ou menos novembro, ou seremos atropelados pelos acontecimentos. Até mesmo pelas informações e pelo assim, próprio governo mobilizando sua base no Congresso, provavelmente daqui a pouco, o próprio TCU falando que até dia 3 tem que ser apresentado um programa, e é um programa governamental. Então assim, chegou o momento, Sanderson, que vamos identificar esses pontos rapidamente, porque se a gente não tiver, vai passar quem tem mais poder de bala ali no Congresso. E às vezes a gente até tem conseguido evitar algumas coisas, mas vai passar. Aí vem o rolo compressor e sobra para todo mundo que tem feito um esforço de ampliação, fortalecimento das categorias profissionais, uma nova segurança pública. E vocês estão já na lida com o Congresso há muito tempo e sabem que se essa bola crescer, a gente é atropelado. Então talvez a gente não precise ser atropelado, a gente tenha uma posição. A minha disposição é rapidamente converter isso, propor junto aí um mapa da situação e eventualmente a gente mobilizar juntos aqueles pontos consensuais que não sei se serão 1, se serão 10, mas pelo menos para a gente fazer um contraponto que juntos a gente consegue pelo menos... a segurança tem uma maldita, desculpa o termo, mas é tradição de que quando vai mexer piora, né? Então a gente tem que pelo menos evitar que não piore, que mexa para melhorar. Talvez não nos contentem a todos, mas pelo menos que o passo seja um passo, porque a nossa certa mania de querer dar o passo todo de uma vez. Então entramos em um processo de construção mesmo. Então o nosso papel, o Sete está aqui, eu estou aqui, enfim, como fórum, é facilitar esse processo. Agora, para facilitar, a gente tem que ter pelo menos o acordo tácito de que vamos correr, vamos fazer, porque também ficar... Há quanto tempo vocês estão nessa lida nas associações? Uns 4, 5, 6 anos? Mais? 10 anos? O tema como um todo é 20 anos. Então... Mas as emendas parlamentares e PECs, enfim, 2009, 2010, enfim. Então, a gente conseguir pegar alguma coisa indutora... E como a Polícia Federal, ela acaba servindo de modelo para as polícias dos estados, então tudo que a gente fizer aqui vai ter uma repercussão, positiva ou negativa, enfim, né? E então aí aumenta ainda mais a importância desse processo, né? Tem esse ponto. Ontem ficou muito claro que está sendo construído um acordo político entre várias categorias aqui representadas em torno de um projeto de carreira, do ingresso de vocês, que já conseguiu não antagonizar, por exemplo, oficiais e praças. Então, assim, existe... Não sei se vai sair, se é essa a melhor proposta, aí é a autonomia do legislativo, mas tem coisa sendo construída. Eu acho que a gente consegue pensar um roteiro. Então, o que eu queria fazer é o seguinte, semana que vem, só para vocês entenderem, eu vou dar 3 dias de folga para a equipe inteira que está todo isso daqui de pé. Então, vai começar a trabalhar na quinta. Na quinta-feira eu faço o lançamento da degravação e da sistematização, a gente conversa, e assim, na outra semana nós teríamos uma posição sobre enquanto estaria pronto esse relatório, essa sistematização. A ideia é até a 3ª semana de outubro, a gente, se não for possível fazer uma reunião aqui em Brasília, a gente vem para Brasília todo mundo, muitos de vocês estão aqui, senão a gente faz virtual mesmo, fechou o que tem, o que não dá, vamos pensar questões mínimas e vamos para o embate, aí o bom embate mesmo, que é de convencimento no Congresso, que o caminho tem que ser por essa trilha aqui. Talvez ela tenha que ser ampliada, ainda é uma pinguela ali, né, uma coisa, mas vamos ampliar. Então, é o que dá para o fórum ajudar. Perfeito. A gente assumir a tarefa de ter uma versão só, o fórum não faz porque a gente não vai conseguir, mas ajudar, facilitar, acho que se todo mundo estiver de acordo. 7, tem alguma observação? Não, é isso aí? Eu acho que encaminhamento melhor. E aí a gente ganha... Só queria ponderar uma questão seguinte, eu acho que
para nós, das entidades, dos profissionais de segurança pública, é notório os pontos que são convergentes e aquilo que é divergente e está dentro de cada instituição, cada órgão. Então isso já é claro, né? Eu acho assim, eu disse isso ontem, e repito, que o grande papel do fórum neste debate foi permitir dar voz para que isso de fato fique registrado e aflore. Porque aquilo que nós já sabemos, ele agora se materializou mais uma vez. Isso é importante, isso é fundamental. É provável que a ANASPRA tenha um ponto, por exemplo, que ela não vá concordar, é provável que a FENEM tenha um ponto e assim sucessivamente. Mas o que me preocupa é que a gente sabe que, compondo o fórum, nós temos, tanto no conselho quanto no seu corpo de acadêmicos, especialistas, pessoas que também não convergem com determinados temas, que há também a divergência dentro do próprio fórum para alguns temas. É a pergunta que eu faço. Ele será esse facilitador a partir das falas, da localização das falas das entidades, ou vai entrar também, ele será o facilitador a partir da fala e do local dos especialistas, dos especialistas que estão, porque vai trazer isso também, porque senão daqui a pouco, a gente sabe disso dentro do fórum, a gente nunca debateu essa questão, porque ela é antagônica lá dentro, ela não é convergente, pelas mesmas razões que não a são, em razão de nós enquanto entidade de classe. Porque paira uma série de dúvidas, um entende que o modelo, se discutido, deve ter tal premissa, outro entende que não, e assim. Então, só para eu entender, enquanto ANASPRA, se o facilitador vai ser a partir daquilo que foi e terá sido convergente nos nossos debates, ou se será também a partir da visão do próprio fórum, que vai dizer, olha, esse aqui, por mais diverso que entenda, esse é o que a gente acha que deve caminhar, porque aí é a responsabilidade institucional do fórum em estar conduzindo o processo, que as divergências que ainda existam e permaneçam, é legítimo, isso é muito claro para nós, isso é democrático. Debater da forma como que nós debatemos aqui, sem agressão verbal, sem aquilo que ocorreu nas audiências públicas, eu saio daqui satisfeito, porque o debate público ele deve ocorrer. E as defesas, sejam de classe, entidade, elas devem ocorrer pelas suas razões mais democráticas e puras. O difícil da democracia é quando ele é com a divergência mesmo, porque na convergência fica fácil. Então a pergunta que eu faço dentro disso, olha, vai ser um coordenador com a posição do fórum, ou vai ser um coordenador, um facilitador, para ser aquele mediador, vamos chamar um juiz de conciliação e de mediação, para dizer, para aí depois sim o fórum, a partir do que for deliberado, vai assumir a postura, porque é categoria. Então eu só queria entender mais ou menos qual que é a proposta, se não tem um desenho também que a gente precisa fazer. Na verdade, a minha leitura é que a gente já está sendo um moderador não neutro. É um meio do caminho das duas coisas. Por quê? Quando a gente topou fazer essa discussão, nós colocamos 6 perguntas, que são 6 eixos da atuação estratégica do fórum. Então, a gente já está se posicionando para poder analisar depois o material, e aí sim, olha, a proposta, em termos concretos, dialoga com essa questão. Então, a ideia é moderar, sim, tentar exercer esse papel. Eu ia brincar aqui agora, mas o Ivan tirou a minha graça, que ia falar, olha como é difícil. Vocês acham que isso é difícil? Cadê a sociedade civil aqui, além do fórum? Aí ele chegou, ó, tá vendo? Porque as entidades não estão aqui, que é exatamente a dificuldade de dialogar. Então, é um exercício que nós faremos, mas é muito tranquilo, porque as perguntas que nós fizemos transversais, e vocês sabem claramente, são as perguntas que têm guiado o fórum, aí a atuação institucional do fórum, e que de alguma forma vão ajudar a pensar o projeto, as mudanças propostas por cada uma das teses apresentadas. Então isso para a gente é muito tranquilo, porque desde sempre era isso que a gente sempre disse que era possível fazer. E aí a gente avança nesse diálogo e eventualmente a gente vai também fazer a cobrança, sociedade civil, nossos parceiros, e aí, como é que faz? Então assim, nosso papel é isso. E, além disso, teve uma deliberação, a gente teve uma assembleia, né? Todos os anos a gente faz a assembleia dos associados, nós tivemos algumas mudanças de governança, acho que alguns de vocês estavam, mas rapidamente
nós tínhamos uma mudança de governança onde o conselho e a secretaria, a equipe executiva tinha muitas vezes, ficava uma zona de sombra que podia dar confusão sobre de fato qual é o papel de cada um. E dessa vez a gente achou que até pela própria reação, a equipe executiva vai ser dividida em uma diretoria, um diretor-presidente, que sou eu, e diretor executivo, que é a Samira, que tem a missão de colocar em prática as deliberações e, na verdade, as linhas de trabalho do nosso planejamento que o Conselho de Administração e a própria Assembleia disseram. E o Conselho de Administração vai fazer um papel muito mais de Conselho de Administração, e essa foi uma das bandeiras do SET, de desenhar alguns critérios muito mais explícitos em torno de alguns temas, inclusive uns temas, mas para que rumo a gente toma? Que rumo a gente toma da segurança pública brasileira? Então, acho que a gente vai ter a condição de, brincando com todos vocês, com o nosso sair do muro um pouco. Vai sair do muro, mas sair do muro a partir das premissas definidas que vocês já conhecem. Não vai ser na negociação. São essas as premissas. Então, todo mundo sabe que se qualquer projeto se mostrar opaco, sem prestação de contas, o fórum simplesmente vai criticar. Seja governo, seja associação, seja... Isso já é uma premissa que todo mundo não precisa nem repetir. Então, tem a ver se o financiamento, dobrar o financiamento, mas não resolver aquilo que foi apresentado agora cedo, também, desculpa, não vai funcionar. É nesses termos que a gente pode e deve sair do muro. Então, a gente sempre ajudou a construir um espaço, mas um espaço delimitado por algumas premissas, por alguns valores. Então, acho que a gente pode contribuir. Se todo mundo vai ficar satisfeito, muito provavelmente não dá para satisfazer 100%. Mas talvez um passo seja dado. É uma coisa que a gente pode assumir esse compromisso político. Porque senão fica que nem o CONASP. Vamos fazer um mega CONASP, mas quando contraria a vontade não tem mais CONASP. Não chama mais. Não é que nem acaba o CONASP, simplesmente não chama. Deixa de ser. Uma dia 10 agora para ver se a gente reativa. Porque mas é pressão, senão também. Exatamente. Senão não reativar. Dia 10 agora vai ter. Tem que ser na pressão. O Albir do Tchão e Isso, o Albir me falou que vai na pressão. A gente conversou com o ministro, não faz sentido. Então extingue por decreto também, fala, não tem mais, pronto. Mas a tradição de muitas políticas públicas é simplesmente não extinguir, morre por inanição. E aí a gente faz isso. Então, assim, nós estamos cientes que o nosso papel é um papel desafiador. A gente espera que a gente consiga dar pelo menos algum tipo de contribuição para não ficar mais no mesmo. Mas vamos ver no que vai dar, né? E aí, no máximo em 2 semanas eu volto a conversar com todo mundo. Porque semana que vem a equipe vai parar para descansar, botar esse evento de pé. Professor, sendo indireto e até